O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia. Seu irmão Felipe, as regiões de Itureia, Tranconite, Elisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorria toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplanados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs aqui na Igreja Matriz, também aqueles que nos acompanham através das rádios Nova Era e Colina do Vale. Nós já estamos no segundo domingo do Advento, preparação para o Natal. Então, Advento quer dizer advir, ou seja, aquele que está em Advento está em espera de algo. E nós, cristãos, estamos vivendo esse tempo de espera, a espera do Natal, da festa que lembramos o nascimento de Jesus. Já no Antigo Testamento, já podemos dizer que foi praticamente um grande advento, de espera da vinda de Jesus. Os profetas, em especial Baruque, como nós ouvimos na primeira leitura, vai falar dessa espera. Ele vai preparar as pessoas, e ele vai dizer que as pessoas deviam se despir das vestes de tristeza, de luto, para colocar as de alegria, as da glória do Senhor. Então isso aqui mostra para nós que nós, quando sabemos da vinda, do Senhor, devemos então estarmos alegres e felizes. E é interessante aqui a gente pegar esse ponto para nós, porque veja bem, quando nós esperamos uma visita em nossa casa, quando sabemos que vem um parente, uma pessoa, um filho, o pai e a mãe esperando um filho, ou um filho esperando o pai e a mãe, quando existe amor naquela pessoa que vem, a pessoa pode estar passando, às vezes, como o Brasil passa talvez uma crise, está passando por dificuldades, situações difíceis até, mas a pessoa se renova a sua esperança, porque só o fato de acolher aquela pessoa, ela vai se alegrar, vai renovar a sua esperança, vai ajeitar melhor a casa, vai melhorar o seu entusiasmo, para não aparecer que a situação esteja tão ruim assim. A pessoa se renova, e ali ela ganha até um ânimo novo para continuar a sua vida. Assim também somos nós em relação a Jesus. Se nós nos alegramos
com a vinda de uma pessoa, a chegada de uma pessoa, ou até o nascimento de uma criança, muito mais nós deveríamos nos alegrar com a vinda de Jesus, que é o Emanuel, o Deus conosco. Então, por isso que o profeta fala dessa alegria, de nós despojarmos daquilo que nos entristece, daquilo que o mundo nos entristece, deixa assim de repente cabisbaixo, né, sem um pouco de sentido, e agora possamos renovar com a notícia da vinda de Jesus. Assim também a igreja propõe a cada ano a comemoração da festa do aniversário de Jesus, para que nós possamos reviver esse fato, relembrar. Tem um ditado que diz que lembrar as coisas passadas é viver de novo. Então por isso existe a palavra relembrar, reviver. Então quando nós celebramos o Natal, vivemos esse tempo, nós queremos lembrar de novo, reviver de novo aquele momento que foi especial para a humanidade, que também é especial para nós. Por isso que já o profeta Baruque vai falar dos caminhos, que os caminhos tortuosos devem ser retos, e as colinas devem ser abaixadas, os vales devem ser, né, também aterrados. É o que também fala no Evangelho que foi proclamado para nós. É por isso então que nós podemos entender, através desta leitura, o tanto que o profeta, quanto que o evangelista quis dizer para nós sobre os caminhos retos. Ou seja, nós não podemos nem ir para a esquerda nem para a direita. Devemos nos manter retos no caminho do Senhor, sem cometer os exageros, que também a nossa caminhada de fé também seja uma caminhada plana, né? Ou seja, não tem aqueles altos nem aqueles baixos. Existem muitas vezes cristãos que de repente estão num momento eufórico, então eles estão em alta, aí tudo é maravilhoso na igreja, dentro da caminhada, dentro da comunidade, esbanja entusiasmo, e tem outros momentos que ele está lá para baixo, não me rele, não me toque, não tem nada de bom. E aí esse é os vales que nós muitas vezes passamos. Então, para que nós possamos fazer um encontro com Jesus, é preciso ter uma certa retidão. Sabemos que nós, através da nossa humanidade, né, pela nossa humanidade, às vezes não conseguimos. Às vezes nós estamos na direita demais, às vezes na esquerda demais, às vezes é eufórico demais, às vezes cabisbaixo demais. Só que por isso que veio então o João Batista, que dá para nós algumas dicas, como está no Evangelho que foi proclamado. Porque ele vai dizer assim, Lucas vai dizer que João trouxe um batismo de conversão. Ou seja, é preciso a gente se converter. Aquele povo de Israel conhecia a palavra de Deus, conhecia as profecias, conhecia as leis, as normas, as orientações, mas eles precisavam depois se converter. Então aqui nós também lembramos nessa palavra, que eu gostaria também de aproveitar o momento, não é muito momento, mas gostaria de aproveitar o momento para dizer, o batismo de João é um batismo de conversão. O batismo de Jesus não, é o batismo de sacramento, que nos torna filhos de Deus. E por isso que tem essa diferença. Porque o adulto, né, como mostra ali no Evangelho, eles se desviam. Então precisa de conversão. Então João criou um rito no qual as pessoas, ou que estavam à esquerda demais, ou à direita demais, ou muito eufórico demais, ou muito cabisbaixo demais, pudesse ter agora um segmento. Então ele propôs então o batismo.
Por isso que nós temos que tomar cuidado para não confundir o batismo de João Batista com o batismo de Jesus, porque o batismo de Jesus é outro. Ah, mas Jesus foi batizado adulto. Só que o batismo de Jesus adulto era para a conversão. Não é que Jesus precisava passar pelo batismo, mas ele se quis. O fato de Jesus se passar pelo batismo foi para dizer que ele se fez pecador por causa dos nossos pecados. Então, por isso, essa diferença. Então, o batismo de Jesus é aquele que lembra para nós também os ritos do qual ele mesmo passou quando criança, 8 dias, lá no templo, que foi circuncidado, foi consagrado, feitas as ofertas, né? Então, toda criança tinha até os 8 dias. E aí, então, por isso, para fazer essa consagração. Só que depois eles desviaram, né? Eles tomaram outro caminho. Então, por isso que João tenta trazer de volta. Aí, por isso que o batismo de Jesus é aquele: ide batizai todos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele não exclui as pessoas. Agora, o de João era só para a preparação, para a conversão, né? Para que as pessoas pudessem estar preparadas para a vinda de Jesus. Seria mais ou menos como a nossa novena de Natal. A gente dá uma parada, né? Rezar um pouco, meditar um pouco, ainda mais que a novena de Natal esse ano fala do ano da misericórdia, né? Fala do perdão. Falar do perdão é falar da conversão. Então isso vai ajudar a gente também a passar por esse processo de preparação para a vinda de Jesus. Senão chega mais um ano e nós voltamos, né, àquele ponto de que as pessoas, muitas vezes na preparação para o Natal, em que casa esse ano vai ser a ceia? E onde nós vamos fazer a nossa reunião de família no final do ano? Lá no dia de Natal, na noite de Natal. Em muitos lugares é bastante comum isso. E aí, ou então o almoço, né? Mas independente ou da ceia à noite, ou do almoço no dia de Natal, uma das coisas que realmente, se nós estamos dentro desse clima de preparação, deveríamos nessa janta ou nesse almoço fazer um momento de oração. Eu já participei, né, de um momento aonde na ceia o pessoal que estava organizando, a família que estava organizando, quando chegou meia-noite, entraram lá com um bolo, né, com o número lá, as velhinhas em formato do número lá do ano, né, cantando os parabéns, uma criança com o menino Jesus. E depois fez um momento de oração. Se nós fazemos a festa para Jesus, por que esquecemos do aniversariante? Preparamos tudo, chamamos todos os convidados, mas o aniversariante não entra, né? Que jeito que Jesus entra nesta festa de aniversário? É através da nossa oração, né? Para ali um pouquinho, faz um momento de oração. Isso é colocar Jesus, né, ali no lugar onde ele deve estar. O próprio Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Então, se você faz todo final de ano a festa, a festa do Natal, e não coloca Jesus, então você não fez festa de Natal. Você fez outra festa, você fez outro almoço, você fez outra janta, você fez uma comilança, né? Mas não fez o almoço de Natal, a festa de Natal, entende? Então é preciso que a gente possa ir mudando isso. Então é preciso realmente essa conversão mesmo, e essa preparação, né? No Natal não é só dentro da igreja, também é lá nas casas. Por isso que eu tenho, né, reforçado essa prática essa reflexão nas missas, para que nós possamos refletir de como fazer o Natal também dentro das casas e também na nossa vida. Que nós possamos então, a partir, né, da vinda de Jesus, né, fazermos de fato esse momento de conversão, esse momento de mudança de vida, a alegria de saber
da vinda do Salvador, como diz o profeta Baruque, né? Despir das vestes das tristezas e renovar com a das alegrias do Senhor, mas realmente se alegrar mesmo, saber que é Jesus que está vindo, né? Não fazer as coisas por fazer, mas fazer as coisas porque nós fazemos para o próprio Jesus, dá o verdadeiro sentido, né, daquilo que nós celebramos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.